Eu iniciei ontem, tá? Eu já havia começado a ler Fundação, só que assim, eu já estava na segunda parte, só que assim, não que eu havia me esquecido, eu até falei em outras redes sociais que eu havia me esquecido, mas também um pouquinho. Só que não tava. Não é que não tava me prendendo a história, mas eu não tava entendendo, vou ser bem sincera. Não estava entendendo a história. Então, aí ontem, como foi um pouquinho mais tranquilo lá no meu serviço, eu estava sozinha e tudo mais, aí eu resolvi ler com bastante calma e bastante atenção, então me aprofundei mais na história e cheguei até a página 72, que é o capítulo 5 da parte 2. E agora vou ler até o final. Eu tenho também Pequenas Realidades que eu comecei ontem, só que eu estou bem no comecinho, que eu também iniciei novamente, porque quando eu comecei Pequenas Realidades, eu comecei numa live que foi bem rápido, assim, e eu lembro que logo em seguida eu saí pra fazer janta, fazer alguma coisa, fazer um lanche, alguma coisa, e realmente não tinha me pegado a história. E eu sou daquela pessoa assim, se eu leio rápido, só por ler, não adianta, que eu não vou conseguir escrever as minhas resenhas, eu não vou conseguir vir trazer a resenha e falar sobre o texto, sobre a história, porque não vai me pegar, então eu tenho que me aprofundar totalmente ali naquela história. E é o que eu tô fazendo. Então não adianta eu ler por ler, né? Tem gente que consegue ler muitos livros por mês. Eu estou lendo muitos livros ao mesmo tempo, mas, por exemplo, o mês passado eu li bastante coisa, mas eu só finalizei 4 livros. E eu trouxe 3 livros que eu iniciei em janeiro para fevereiro. Então, assim, se eu tivesse terminado todos, eu havia lido 7 livros só, mas parece assim que eu tinha lido uns 15 livros de tanta coisa que eu li, porque assim, foi uma rotina bem extensa de, por exemplo, durante um dia eu li 300 páginas, porque eu peguei 3 livros para ler, 3 livros diferentes. Aí eu li 50 livros eu li 200 páginas do outro e finalizei, eu li mais 70 páginas do outro. Porque antes eu lia um livro e daí finalizava ele, também era bom, só que assim, às vezes eu lia 40 páginas num dia, no outro dia eu não lia, daí no outro dia eu também não lia, daí no outro dia eu também não lia, daí no outro dia eu também não lia. E daí depois eu ia pegar, daí lia só mais 20 páginas, daí eu custava terminar aquele livro, daí me dava uma canseira, daí me causava ressaca, não por eu ler demais, mas por eu ler uma única história. E assim, eu lendo várias histórias me instiga que daí se eu canso uma, eu já tô adiantada na outra. Isso não me fazia sentido até um tempo atrás, mas agora está fazendo. E a rinite quer me atacar, gente. Não sei se é a rinite, não sei se é a sinusite que tá vindo. Tá mudando o tempo aqui. Tô muito cansada. As crianças vão retornar para as aulas. Só que ao mesmo tempo a rotina também aumenta, porque eles estavam na casa dos avós. Então as minhas férias até que meio que foram tranquilas. Eu só tava com o Theo. E aí agora eles retornando. Esse feriadão vai ser bem barulhento aqui em casa. Então também não reparem. E é isso, gente. Vou voltar à leitura. Então, gente, essa vai ser a parte final do vlog, já falando pra vocês que finalizei Fundação. Tive atrapalhadinha ali com algumas outras leituras, mas eu acabei finalizando ele na minha maratona de carnaval, que eu estava até gravando o vlog, mas eu não sei se eu acabei perdendo algumas
algumas imagens, alguns vídeos e tudo pra editar depois. E eu não sei se eu cortei, enfim, se eu misturei com esses vlogs que eu tô fazendo. Enfim, eu tenho que sentar depois e dar uma olhada. Mas eu quero trazer aqui pra vocês a finalização, fechar esse vlog. Mas pra informar também, né, pra vocês que eu finalizei. Eu já entreguei o livro hoje na biblioteca. Hoje estamos no dia 25 de fevereiro. E acabei entregando ele pra biblioteca lá da faculdade, e eu estou com o segundo e o terceiro aqui comigo. Eu peguei esse segundo aqui pra eu estar me lembrando do nome dos personagens, tá? Falando um pouquinho sobre o que eu achei do início desta série. Eu estava morrendo de vontade, com muita vontade de ler, desde o ano passado, desde o final de 2024, pra falar bem a verdade. E pra quem já tá aqui no canal faz um tempinho, já sabe que nessa mesma época, basicamente nessa mesma época, eu estava com a minha trilogia em mãos, com essa mesma trilogia em mãos, porque eu havia pegado emprestado da biblioteca da minha faculdade, só que eu acho que eu tinha iniciado primeiro um pouquinho, e não dei continuidade, assim como eu também não dei continuidade com as Crônicas Saxônicas, né? Que pretendo eu também retomar a leitura. As Crônicas Saxônicas já está um pouquinho mais adiantado, mas enfim, acho que eu tenho que retornar desde o início. Enfim, gente, essa história eu estava lendo em conjunto com mais 2 amigos, um grupinho que eu tenho lá no TikTok. E uma pessoa meio que desistiu da leitura, ou vai ler um pouquinho depois, né? E a outra pessoa finalizou também com muito custo. E eu entendo que é uma história e é uma escrita, é um gênero que, na verdade, é o primórdio, né? É o início desse gênero que é a ficção científica. E mesmo que ele seja premiado e bem reconhecido, a escrita dele seja muito leve em questão de ser fácil o entendimento. Ele trata-se de uma experiência e de uma leitura muito simples. E eu acredito que as pessoas que estavam lendo comigo e eu também esperávamos mais dele, não por conta de queríamos que ele fosse melhor, porque eu acredito que ele entregou o que ele tinha que entregar e a história é perfeita. Ela é bem fechadinha e mesmo que tenha continuidade, eu entendi, tive essa percepção de que a história se iniciou, foi se desenvolvendo, se encaixando, e no final do primeiro livro também foi aquilo ali. Acontece que o principal personagem, que ele só vai acontecer da presença dele só logo no início, ou pelo menos da presença viva dele logo no início do livro, seria o seu Seldon, que eu esqueci o primeiro nome dele. Eu vou colocar aqui, mas eu deixei esse livro aqui em mãos para conseguir tentar achar o nome dele. Mas o sobrenome dele é Seldon e ele é um matemático. E ele tem uma tese, né? Ele tem uma filosofia meio que de vida com muita precisão e também com muita expectativa sobre a realidade, não presencial dali daquele momento, mas uma realidade que possivelmente poderia acontecer. Pelas contas dele, né, como ele é um excelente matemático e tudo, ele tem os seus cálculos e as suas metas e teses e indagações, ele confronta o governo, não confronta, mas ele quer mostrar para o governo que aquele império todo ele vai ser derrubado, vai ser aniquilado por ele mesmo em 350 anos. 350, 250? Eu acho que é 350 anos. Só que no decorrer disso vai aparecer um personagem logo no início, que ele vai ser meio que um estagiário desse Seldon. E o Seldon, ele tem tudo muito calculado, ele com base na psicohistória. O que significa isso? É um estudo que eles têm relacionado à sociedade. Então, eles não têm aquele panorama
de reflexão, de entendimento de que apenas uma pessoa possa fazer toda a movimentação da sociedade em si, mas a própria sociedade em si, em camadas, pessoas em grupos, em colônias, possam estar fazendo essa movimentação, ou rebelião, ou guerra, qualquer coisa, até nos dias de hoje, né? E esse livro, ele traz mesmo isso, ele traz uma história totalmente de ficção, mas a camada dela profunda traz toda essa parte social que a gente se encontra também. Eu acho que isso que é a grande... É a grande preciosidade da escrita do Asimov, mesmo que há algum tempo atrás, onde não tinha tanta tecnologia, onde não tinha muita coisa parecido com o que a gente tem hoje, mas mesmo assim ele era muito visionário. E ele acreditava e ele sabia ele demonstrava isso através da escrita dele, essa percepção de realidade de que a sociedade, ela caminha de um modo como o efeito manada, né? E quando uma pessoa se levanta contra todos, aquela cabeça, ela é literalmente aniquilada. E era o que estava acontecendo com Seldon. E ele recebeu uma proposta daquele governo ali para ser meio que abafado, eles se recolherem para um único local. E porque eles, se é somente ele que estava falando, mas acontece que esse governo todo já estava de olho no Seldon e sabia que ele tinha pessoas com ele, né? Ele tinha membros, ele tinha fiéis, vamos se dizer. E acerca de mais ou menos umas 100 mil pessoas. Então eles pegaram todas essas pessoas e colocaram num único local no universo, né? Ali vai contar vários planetas e tudo mais. E eles vão colocar ele e esses fiéis membros e, enfim, simpatizantes, tudo neste local. E essa era uma opção, ou ele acabava sendo morto. Então mas assim, era um cara tão espetacular e inteligentíssimo que ele já sabia que essa era uma proposta possível e real para ele. Então, 2 anos antes de tudo isso acontecer e dessa proposta de ele acabar sendo preso, ele utilizar um novo estagiário que estava chegando para ser também um bode expiatório, na verdade uma isca, né? Ele já estava trabalhando em todos esses projetos e esses processos, e tinha algumas pessoas que trabalhavam unicamente para escrever uma tal enciclopédia, que era como se fosse um manual de instruções para eles conseguirem se desenvolver, viver, e daquela forma ali, para que no momento certo, ou no caso, nos momentos certos, viesse a trazer alguma solução para tudo isso. E vai acontecer algumas partes dessa história, por exemplo, a primeira parte vai trazer 50 anos depois dessa rebelião e dessa trajetória do povo, né, que é a fundação do povo para essa terra, para esse local. Vai se passar 50 anos, Seldon não está mais entre a terra e vai vir novas pessoas e tudo mais, só que vai acontecer de que ele deixou gravado para esses novos integrantes da fundação saber algumas coisas. Então, 50 anos após, vem ele em formato de mensagem holográfica, acho que é assim que fala. Acho que é assim que fala, holográfico, uma coisa assim. E ele vem trazer mais uma mensagem, e daí todo mundo fica esperando aquela mensagem, daí depois passa mais alguns anos. E cada vez que passa alguma situação, vai trazer uma parte muito importante da sociedade, vai trazer a parte dos comerciantes, né? Então vai ter uma grande rebelião, vai trazer como que os comerciantes desse local e de toda a galáxia se movimentavam, faziam suas negociações e tudo mais. E o papel da fundação era unicamente trazer essa enciclopédia, formar, criar, para que tivesse realmente esse manual. Aí vai se falar dos comerciantes, vai se falar da igreja, né, da religião em si. Não é uma igreja em específico, mas a religião, né, porque a religião dentro da fundação também tinha um papel muito importante. Depois vai falar dos prefeitos. Eu acredito que a parte ali da religião foi a mais impactante,
porque foi depois dos 50 anos, após os 50 anos, teve mais 30 anos, e aonde veio mais uma mensagem do Seldon, eu não sei se fala assim, mas eu acredito que sim, e ele, tudo que ele falava, e já tinha passado 80 anos do primeiro exílio, né, do primeiro afastamento de todo aquele pessoal daquele planeta, ele falava como se fosse uma coisa muito diária e muito atual. Então, como que ele poderia saber? E isso tudo foi calculado. Então, ele era uma pessoa muito inteligente, extremamente inteligente. E eu consegui identificar o real sentido dessa história. Teve muitas traições, teve muitas rebeliões, outros países, outras galáxias, outros planetas ficaram meio que de olho na fundação, porque ela estava se sobressaindo de uma forma muito incrível. Ao mesmo tempo que ela ajudava, né, alguns planetas ao redor, ela também era forte entre si e também ao mesmo tempo fraca, ela era vulnerável, mas tinham pessoas, os governantes, os prefeitos, tinham essa meio jogo de cintura, e tudo isso era calculado. Todas as coisas que aconteceram foi milimetricamente calculado pelo Sr. Seldon. E este Sr. Seldon, ele deixou muito explicadinho, tintim por tintim, de tudo que iria acontecer. E aí vamos partir para o livro 2, que eu não sei se vai trazer mais mensagens do Sr. Seldon. E acredito que sim. E no meu entender, eu já tive essa visão. Qual foi a percepção que eu tive? É que tudo que ele falou lá no início, que toda a galáxia ia ser exterminada em 350 anos ou 250 anos, eu vou colocar depois aqui na edição. E depois logo ele falou que se não cuidasse, iria ser exterminado em 50 anos. E foi o que aconteceu em 50 anos após todo esse exílio e tudo mais, aconteceu a primeira rebelião. Então todas as rebeliões, os impactos sempre foram profetizados, vamos se dizer, por ele, né? Então tudo isso, novamente reforçando, milimetricamente calculado. A matemática ajudou ele a entender o que iria se passar com a humanidade, né? Então, humanidade ou não, né? Porque são várias galáxias. E a minha percepção é essa, vai trazer, tanto é por conta dos outros títulos, que o primeiro foi a fundação, que daí foi mostrando da onde que ela saiu, como que ela foi criada, todas aquelas profecias que o Seldon trouxe, entregou, se concretizaram de uma forma ou de outra, porque ele era considerado como se fosse um profeta. Aí agora a segunda volume vai ser Fundação e Império, que eu acredito que é por onde terminou, que agora tá numa rebelião bem pesada mesmo. E depois tem a segunda fundação, que eu acredito, eu não quero colocar a minha mão no fogo, mas eu acredito que o terceiro livro vai trazer, o segundo livro ali vai acontecer alguma coisa, que vai ser exterminado alguma coisa, ou não vai mais existir a fundação e vão criar uma segunda fundação através do terceiro livro. Ou até mesmo no terceiro livro que vai ser exterminado alguma coisa e vai se criar alguma coisa, outra coisa ali também. E eu gostei bastante. Eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês quem era o Isaac Asimov, pra quem não sabe. Mas ele nasceu em Petrovich, na Rússia. Ele era um autor russo, em 1920. Naturalizou-se norte-americano em 1928, então com apenas 8 anos de idade. O Bom Doutor, como era carinhosamente chamado pelos fãs, escreveu e editou mais de 500 livros, entre os quais O Fim da Eternidade, a série Fundação, e as histórias de robôs que inspiraram filmes como Eu, o Robô e O Homem Bicentenário. Além de suas mundialmente famosas obras de ficção científica, Asimov alcançou sucesso também com tramas. Eu não sei porque que a minha tela sempre está apagando. Com tramas, não é trauma, gente. Asimov alcançou sucesso também com tramas de detetive e mistério, enciclopédias, livros didáticos, textos autobiográficos e uma impressionante lista de trabalhos sobre aspectos variados da ciência.
Morreu na cidade de Nova York em 1992, por falência múltipla dos órgãos provocada pelo vírus da AIDS, contraindo em uma transfusão de sangue realizada durante uma cirurgia em 1983. Gente do céu. Essa trilogia ela foi considerada como a melhor série de ficção científica e fantasia, não só de ficção científica, mas coligada com fantasia de todos os tempos. Batendo de frente também com O Senhor dos Anéis, que não é pouca coisa, e John Carter de Marte, de Edgar Rice Burroughs aqui, que eu não sei o nome. Gente, Fundação não é uma história que a gente já tá acostumado a ler nos dias de hoje. Que tem tiro, porrada e bomba, e que é tudo muito gráfico, e que a gente lê fantasia, e tem um monte de coisa junto, e um monte de plot, depois um plot twist no final, depois vai mais um outro livrão, um calhamação, e aquela, sabe, que a gente tá acostumado a consumir agora nos dias de hoje. Isso aqui é um livro como se fosse uma novela que vai te fazer entender. Isso aqui não, né, gente? Eu tô utilizando o segundo livro pra informar que eu já li o primeiro, né? Mas depois eu coloco a capinha dele aqui do lado. E esse livro nada mais é do que uma história muito boa para ser contada. É uma história bem bolada. Não é no mesmo ritmo dos livros que a gente tem no dia de hoje. Então a gente acha que tudo que a gente lê hoje, consome hoje, aquela farofeira toda, são coisas boas, mas quando a gente lê um livro assim, que não precisa florear muita coisa, mas que ele é muito bem amarradinho, é excelente. É aquela coisa, você gosta do andar da carruagem que ele está dando, porque eu confesso que em alguns momentos foi muito difícil continuar a leitura. Mas eu sei o porquê que eu custei a continuar a leitura. Porque eu tô lendo muitos livros juntos. Então, de múltiplos gêneros diferentes. Então a cabeça buga. Então a gente só quer uma coisa assim que ande rápido. E esse tipo de livro não é um livro que a gente tem que ler rápido. E não é um livro que a gente tem que ler com outros livros. É um livro que a gente tem que saborear ele. Porque é uma ficção científica primordial. Não é um livro que a gente tem que ler só para gerar número. É um livro que a gente tem que degustar ele da forma correta, sabe? Sabe quando a gente pede uma cartela de vinhos e a gente quer experimentar um vinho e a gente sabe como saborear aquele vinho? Não é só jogar no copo de requeijão e tacar ele pra dentro. É você ver o vinho, é você sentir o cheiro, é você dar uma primeira pitadinha no fio do vinho, é você sentir o gosto, sentir a sensação que ele tá percorrendo ali a sua boca, é você engolir, você sentir o sabor do vinho. Não digo que tem que ser especialista para ler o livro, assim como quem faz esse tipo de degustação de vinho são especialistas, mas é pra gente realmente degustar. E são livros como Fundação, são livros escritos como os livros de Isaac Asimov, que tem que ter essa degustação especial. Não adianta a gente ler com todos os que a gente tem que ler na hora certa, quando a gente tá preparado, quando a gente tá a fim de querer realmente conhecer a escrita dele. E eu acho que é isso. Gostei. Não sou de dar 5 estrelas, 4 estrelas, 1 estrela, 10 estrelas, mas com certeza é um livro surpreendente, é uma série muito, muito surpreendente. Eu pretendo dar continuidade nele. E é isso, gente. Finalizando o vlog de hoje e desses dias que a gente ficou aqui junto. Demorei um pouquinho para trazer essa percepção final. Gente, não reparem a minha voz. Eu fiquei alguns dias sem voz, inclusive. E a minha sinusite estourou, então eu tô na capa da gaita. Mas como eu tava falando, eu tive que dar uma marinada na história aqui na minha cachola pra poder trazer pra vocês, porque não é um livro qualquer e não é uma série qualquer. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram Fundação, venham aqui, tragam a experiência de vocês, a percepção de vocês, coloquem aqui nos comentários o que acharam.
E também, se você não leu ainda, mas tem interesse de ler, tem o link aqui na descrição para adquirir através da Amazon. Você não vai pagar mais nada por isso, mas vai estar contribuindo com parceria aqui para o nosso Livroteca com Chá e em todas as redes sociais, para a gente estar, através dessa parceria, vamos se dizer assim, entre o Livroteca e a Amazon, a gente consegue trazer mais livros, comprar mais livrinhos também. A gente consegue fazer, futuramente, como eu pretendo, fazer sorteios com brindes, com a logo da Livroteca com Chá. Enfim, gente, muitas coisas eu pretendo fazer aqui pro nosso canal, para todas as redes sociais. E comprando através dos links vai estar ajudando bastante. Ao todo a gente, não só aqui no YouTube, mas em outras redes, ao todo no geral foram mais de 4 anos já. Já estamos em 4 anos trabalhando somente com literatura. O retorno às vezes é devagar, é pouquinho, às vezes é muito pouco, muito pouco. Mas a gente não desiste. Dei umas pausas aí no meio do caminho, mas agora a gente vai com tudo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado no nosso vlog. Essa parte final vai ficar muito longa, mas vocês que lutem, estamos aqui pra isso. E é isso, gente. Muito obrigada. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Não se esqueçam de se inscrever também no canal, se ainda não são inscritos. E também compartilhar para pessoas que também gostam de literatura, de livros e tudo mais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!